Está no All Daily Fins, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é segunda, 10 de agosto, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Samsung se antecipa à Apple com novos celulares dobráveis. Em mundo, Trump assina decreto para frear cidadanias por nascimento. Já no Brasil, recuperações judiciais seguem em nível recorde. Muita coisa importante para a gente conversar aqui hoje, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, a Samsung se antecipou à Apple e anunciou na semana passada os preços da sua nova linha de celulares dobráveis do Brasil. Os aparelhos chegam mais caros por conta da escassez global de chips de memória, que vem sendo impulsionada pela forte demanda da IA. Olhando para os modelos, Branco, o novo Flip 8 custa até R$ 10.799, uma alta de até 17,4% em relação ao modelo anterior. Já o Fold 8, que tem um formato parecido com um passaporte, pode chegar a R$ 14.199. E tem ainda o Fold 8 Ultra, que pode custar até R$ 19.399. Mesmo sendo dobrável, ele pesa só 201 gramas, ou seja, 5 gramas a menos que o iPhone 17 Pro. Todos esses aparelhos serão fabricados em Campinas e Manaus e chegam ao Brasil apenas algumas semanas depois do lançamento global. Agora, para tentar aliviar um pouco o bolso do consumidor, a Samsung também colocou algumas condições na mesa. A empresa oferece parcelamento em até 36 vezes, descontos com operadoras e até R$ 3.000 no programa de troca de aparelhos usados. Por trás desse movimento, a Samsung amplia sua linha antes da entrada da Apple no mercado de dobráveis, que é prevista para esse ano com preços de até $2.900. Com essa nova concorrente, a participação global da Samsung deve cair de 40% para 32%. E no quadro geral, os dobráveis ainda representam só 1,6% das vendas globais de smartphones, mas esse mercado cresceu 10% em 2025, chegando a 20,6 milhões de unidades e deve avançar mais 30% nesse ano. No Brasil, segundo a Samsung, 8 em cada 10 dobráveis em uso são da marca. Por outro lado, a pressão sobre os custos deve continuar. Os chips de memória ficaram 4 vezes mais caros no último ano, enquanto os fabricantes direcionam cada vez mais a produção para data centers de IA. Mas com esse bloco de empresas fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora, no bloco internacional, a cidadania americana voltou a entrar na mira de Donald Trump. Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos assinou 2 decretos para restringir o acesso à cidadania americana para filhos de estrangeiros, uma das principais bandeiras dele na política migratória. O primeiro decreto mira o chamado turismo de nascimento, que é quando estrangeiros viajam aos Estados Unidos para que os filhos nasçam no país e consigam a cidadania americana. Na prática, agentes de imigração poderão barrar a entrada de gestantes caso concluam que a viagem tem exatamente essa finalidade. Já o segundo decreto impede o reconhecimento da cidadania de crianças que sejam filhas de integrantes de missões diplomáticas. Essa regra também alcança, entre aspas, filhos de inimigos estrangeiros. Além disso, as medidas ainda podem ser estendidas a territórios americanos como Porto Rico. E o texto também prevê exceções por razões humanitárias ou quando a entrada de um estrangeiro for considerada de interesse nacional. E para entender melhor o tamanho da mudança, hoje qualquer pessoa que nasce nos Estados Unidos recebe automaticamente a cidadania, independentemente da nacionalidade ou do status migratório dos pais. Esse princípio é conhecido como jus soli. Só que, segundo Trump, viajar aos Estados Unidos apenas para garantir essa cidadania automática é uma exploração indevida do sistema de imigração e uma ameaça à segurança nacional. E agora, quem infringir as novas regras poderá ter o visto revogado, ser proibido permanentemente de entrar nos Estados Unidos e até mesmo ser deportado.
E vale lembrar que essa não é a primeira tentativa de Trump nesse tema. Em junho, a Suprema Corte derrubou um decreto mais amplo que buscava retirar a cidadania automática de filhos de imigrantes nascidos no país. Esse decreto em questão foi assinado por ele no dia da posse. E olhando para o quadro geral, antes de fechar, nos últimos anos, várias celebridades brasileiras viajaram para os Estados Unidos para praticar o turismo de nascimento, como Cláudia Leite, Ludmilla, Simone Mendes e Luciana Gimenez. Mas com esse panorama internacional fechado, vamos direto agora para o noticiário aqui do Brasil. Agora no noticiário do Brasil, as recuperações judiciais seguem em nível recorde por aqui. O Brasil encerrou junho com 6.341 empresas em recuperação judicial, com uma alta de 6,2% em relação ao fim de 2025. O número chegou ao recorde de 6.513 em maio, mas acabou recuando em junho. Só que, segundo o estudo da RGF, ainda é cedo para falar que estamos numa reversão de tendência. E o que está por trás desse cenário, Branco, basicamente é uma pressão forte no caixa das empresas. De modo geral, os juros elevados, crédito mais restrito e o acúmulo de dívidas vem dificultando a vida das companhias. Nesse contexto, a recuperação judicial permite que uma empresa renegocie suas dívidas enquanto continua operando, numa tentativa de evitar a falência. E quem mais tem recorrido à recuperação judicial são justamente as empresas menores. Desde o início de 2023, o número de microempresas nessa situação triplicou, saindo de 513 para 1.575. Entre as pequenas empresas, o avanço foi de 69% e entre as médias de 36%. E do outro lado, as grandes empresas têm seguido mais pelo caminho da recuperação extrajudicial, que é quando elas negociam as dívidas diretamente com os credores com menos participação da justiça. Recentemente, Raízen, Grupo Pão de Açúcar e Oncoclínicas renegociaram cerca de 75 bilhões de reais por esse caminho. Agora, no agro, o cenário chama ainda mais atenção. O setor encerrou junho com 1.304 CNPJs em recuperação judicial, uma alta de 71,4% em um ano. E quem lidera esse movimento é a soja, com 612 produtores nessa situação, que é quase o dobro do número registrado um ano antes. Mas esse avanço não ficou só na soja. Os casos também cresceram entre produtores de milho, com alta de 135%, café com avanço de 81,8% e arroz com crescimento de 66,7%. E no quadro geral, as falências também voltaram a subir. No fim de junho, 2.798 empresas estavam em processo de falência no Brasil, 66 a mais do que no fim de 2025. Mas agora, com as empresas tentando ganhar fôlego, a gente segue para ver como os mercados se comportaram na semana passada. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Na última semana, em Wall Street, o S&P 500 subiu 3,58%, enquanto o Nasdaq avançou 5,19%. Por lá, a expectativa de um acordo entre Estados Unidos e Irã para a reabertura do Estreito de Hormuz aliviou as tensões geopolíticas. O petróleo Brent recuou 5,02% na semana, fechando a $83,55 por barril. No campo macroeconômico, o payroll, principal relatório sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos, mostrou o fechamento líquido de 23 mil vagas em julho, bem abaixo da expectativa de criação de 80 mil. Além disso, os dados de maio e junho também foram revisados para baixo em 103 mil vagas. No campo corporativo, a Palantir disparou 39,78% na semana. Isso após reportar crescimento de 93% na receita na comparação anual, reforçando o otimismo com a demanda por inteligência artificial. Já no Brasil, o Banco Central reduziu a Selic para 14% ao ano, conforme esperado. Apesar do tom mais conservador do comunicado, o mercado ainda
ainda vê cerca de 70% de chance de outro corte de 0,25 ponto em setembro. O Ibovespa, por sua vez, caiu 3,08% na semana, aos 172.513 pontos. No mercado acionário, a Petrobras recuou 5,87% na semana, pressionada pela queda do petróleo. A companhia reportou lucro líquido de 52,4 bilhões de reais no segundo trimestre, uma alta de 96% em um ano. O dólar teve avanço semanal de 0,27% aos R$ 5,08. Olhando para a agenda dessa semana, na terça tem a divulgação do IPCA, a inflação oficial do Brasil. Já na quarta tem a divulgação do CPI, um dos principais índices de inflação dos Estados Unidos. No sábado, no mundo dos esportes, tem as rodadas iniciais do torneio de tênis Masters 1000 de Cincinnati. A agenda completa, como sempre, você encontra na nossa newsletter Daily Fin. Mas agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa seu sininho para não perder os próximos. É isso aí, turma. Todo dia tem episódio novo, trazendo sempre bastante informação relevante e de qualidade. Aproveita também para deixar seu voto na enquete aqui embaixo. Com apenas um clique, você avalia o podcast de hoje e ajuda a gente. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Falou, pessoal!